nesse tempo. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, depois de termos adorado a Ti, Senhor, com os cânticos, com a Tua palavra que foi lida. Ó Senhor, também Te adoramos agora com os recursos que o Senhor nos dá. Ó Deus, nós Te pedimos por esse momento específico em que a Tua palavra será pregada. Nos dá a Tua graça, Senhor. Não somos merecedores de lê-la, nem de estudá-la, Senhor. Mas, pela Tua graça, nós Te pedimos que essa Tua palavra venha encher o nosso coração, venha nos moldar, nos transformar pelo poder e o mover do Teu Santo Espírito no nosso coração. Nós oramos a Ti, pedimos capacitação do pregador, dos ouvintes, para que a Tua palavra faça efeito em nossa vida. Clamamos em nome de Jesus. Amém. O que é essencial para a nossa vida? Essa é uma pergunta, do que é essencial para a nossa vida, é uma pergunta que pode nos fazer pensar muito, porque nós vivemos hoje em um mundo em que praticamente alguma pessoa, todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre o que é essencial na nossa vida. As propagandas vão dizer que esse carro é essencial para a sua vida, essa TV é essencial para a sua vida, esse curso é essencial para a sua vida, essa pessoa é essencial para a sua vida. E são tantas coisas essenciais que, se você fosse ter tudo aquilo que é essencial, deixava de ter o propósito de ser essencial. Mas, basicamente, essencial é aquilo sem o que nós não conseguimos viver. Essencial é aquilo sem o que eu não consigo nem mesmo existir. Eu não consigo pensar, eu não consigo produzir, eu não consigo ser quem eu sou. Essencial é isso. Então, talvez, na primeira pergunta, o que é essencial, alguma lista de coisas possa ter aparecido na sua mente. Mas se a gente começar a pensar um pouco, e tirar muitas e muitas coisas que pode ter na nossa vida, que não são de fato essenciais, o que é que sobraria? O que é aquilo sem o que você não consegue viver? Esse contexto em que muita gente dizia, em que muita gente diz, em que o mundo diz o que deve ser essencial para a nossa vida, e são muitas vozes, isso também acontecia no contexto lá de Colossos, que é o livro de onde nós vamos tirar a nossa mensagem hoje. O povo lá os colossenses, eles estavam ouvindo muitas vozes dizendo o que era essencial para a vida deles. Eles até diziam, olha, Jesus Cristo é tudo que eu preciso. Mas havia muitos ensinadores que estavam ali naquele contexto, e eles queriam dizer que tudo bem, Jesus é importante, mas você precisa de mais alguma coisa. Jesus é importante, mas você precisa seguir esses ritos aqui, para você ter uma vida completa, para você ter uma vida cheia, para você se satisfazer. Você pode ter a Jesus Cristo, certo? É muito importante, muito bom, mas além disso, você precisa seguir essas leis. Você precisa seguir estas regras. Porque se você não cumprir estas regras, a sua vida não vai ser completa, a sua vida não vai ser cheia. Eram ensinos mais ou menos assim que estavam correndo naquela região. Então eu quero chamar você para o livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 13. O que é essencial. Colossenses 1, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto que nós acabamos de ler, e esse tema, o que é essencial, tem tudo a ver. Na verdade, esse texto, ele talvez seja um dos textos mais cristológicos, como se costuma dizer, um dos textos em que se fala da doutrina do Senhor Jesus Cristo de uma forma mais rica. É muito belo como o apóstolo Paulo descreve quem é o Senhor Jesus aqui. Mas lembra daquele contexto de pessoas que estavam querendo ensinar para os colossenses que Jesus Cristo era importante, mas que eles precisavam de outras coisas. Nesse contexto, o apóstolo Paulo fala que Jesus é tudo isso que nós lemos hoje. Então, pensando no que é essencial, o que eu quero trazer hoje para os irmãos é mostrar o que é essencial de fato para a nossa vida. Aquilo que é essencial para a nossa vida, inicialmente, é aquilo que nos traz salvação. É aquilo que nós entendemos que é a salvação da nossa vida. É a salvação do mundo. É a redenção de tudo aquilo que eu entendo que está errado. Nós vivemos em um mundo caído. Todo mundo percebe isso. Se você lê o jornal, se você entra num site de notícias, é fácil perceber que nós vivemos num mundo que está de cabeça para baixo. Tantas pessoas morrendo, uma ética completamente difusa, a gente não consegue mais entender muito o que as pessoas acreditam do que é certo e errado. Muitas delas nem acreditam mais que há certo e errado. Enfim, é um mundo que de fato se mostra caído. Ninguém pode olhar para o mundo do jeito que ele é e dizer, não, esse mundo é para ser assim. Não, tem alguma coisa de errado. Tem que ter alguma coisa de errado. Alguma coisa de errado, como o pastor Valnei nos lembrou aqui, é o nosso pecado. Aquilo que há de errado conosco. E todo mundo entende que tem alguma coisa de errado. A questão é, o que é que resolve isso? O que é a redenção? O que é que vai resolver todos esses problemas? O que é que vai fazer o mundo girar da forma correta? Aí aqui estão as inversões. Muitas pessoas acham que a solução dos problemas da própria vida, a salvação, a redenção, está na questão financeira, por exemplo. Não, está tudo difícil aqui, mas quando as coisas se acertarem, então, quando a gente diz assim, é porque as coisas não estão certas, né? E nós vemos, quando as coisas melhorarem, como muitas vezes a gente gosta de dizer, então aí está a nossa salvação. Aí tudo vai entrar no lugar, aí as coisas vão se acertar, aí o mundo vai girar da forma correta. Aí está a redenção. O que nós entendemos que vai resolver os problemas da nossa vida é a nossa redenção, é a nossa salvação. Muitas pessoas acham que o que vai resolver o problema do mundo, talvez, seja uma visão política correta. E aí muita gente acha, não, mas quando todo mundo pensar politicamente assim, então, não. Não pode ser isso. Não pode ser essas questões que são efêmeras. Tem que ser uma coisa além disso.
que ser algo além dos seres humanos, tem que ser algo além de algo material para fazer esse mundo girar da forma correta. E o apóstolo Paulo vem dizer para nós que a salvação, a redenção, aquilo que é essencial para a nossa vida, está em Cristo. Só Cristo resolve o que está de errado conosco. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. A nossa salvação, a redenção, ela está em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele não é muito leve aqui naquilo que era a nossa condição antes de termos a Cristo. Ele diz que nós estávamos no império das trevas. Que é coisa mais terrível, que é um mundo mais de cabeça para baixo do que o império das trevas. E o apóstolo Paulo diz para a gente que se você tem a Cristo, Cristo te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para o reino do seu Filho amado. Se você tem a Cristo, você tem a salvação. Você já tem o que é essencial. Você tem tudo aquilo de que você precisa. Versículos 21 e 22 do mesmo texto. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Só Cristo resolve aquilo que está de errado conosco, irmãos. Só Cristo é a redenção para a nossa vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a nossa condição não era só de que nós estávamos no império das trevas. A condição daquele que não tem a Cristo é pior ainda. É inimigo de Deus, estranho a Deus. E se você tem a Cristo, Cristo te reconciliou com o Pai, pela sua morte, pela sua crucificação. E se você tem a Cristo, você é um amigo de Deus. Irmãos, é só Cristo que resolve o que tem de errado conosco. É só Cristo que resolve aquilo que tem de mais triste no nosso coração. É só Cristo que pode transformar a nós mesmos. E deixa eu te dizer um segredo que não é bem segredo. É só Cristo que pode transformar as pessoas dos seus relacionamentos. É só Cristo que pode consertar o seu esposo, a sua esposa. É só Cristo que pode transformar o namorado, a namorada. É só Cristo que pode transformar o seu filho, o seu pai, os seus irmãos. É só Cristo. Às vezes a gente acha que a gente pode transformar as pessoas através dos nossos argumentos. Você está errado por essas razões. Aí 3 pontos, né? No dia que você conseguir transformar alguém assim, você me avisa. Acho que não vai dar certo. Quem vai transformar, quem vai consertar as pessoas ao seu redor é Cristo. E às vezes a gente acha que a redenção está em nós. A redenção está quando as pessoas viverem de acordo com a forma como eu acho que elas deveriam viver. Isso é um engano. O apóstolo Paulo diz que quem nos libertou do império das trevas foi o Senhor. Que quem nos faz inimigo, quem nos fez amigos de Deus e que nos fez deixar de ser inimigos de Deus, também é o Senhor. Então, se você quer transformar alguém, se você quer ver alguém transformado, leve Cristo para essa pessoa. É só Ele que vai transformar. É só Ele que vai consertar aquilo que está de errado com essas pessoas. Porque só em Cristo há a redenção. E é um conserto muito maior do que a gente imagina, porque é um conserto eterno. Essa pessoa vai deixar de ser inimiga e vai passar a ser amiga de Deus. Leve Cristo. Leve Cristo para o seu filho, leve Cristo para a sua esposa, leve Cristo para os seus colegas de trabalho. Às vezes a gente começa a reclamar das pessoas porque elas não são do jeito que a gente quer.
fulano de tal é assim, eu não consigo suportar essa pessoa, não consigo e tal. E a gente começa a olhar para o mundo de uma forma assim que se referencia somente a nós mesmos. Mas o mundo gira em redor de Cristo e não de você nem de mim. Então, se você quer ver essa pessoa que você não consegue suportar transformada, leve Cristo para ela. E muito provavelmente haja pessoas que achem o mesmo de você, que não consigam suportar a mim ou a você. Então nós também precisamos de Cristo para consertar o que está de errado conosco, para consertar aquilo que está de errado com a nossa vida. Porque, como diz no versículo 22, mediante a morte de Cristo, Ele vai nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando você levar Cristo para alguém, você veja aquilo que Cristo pode fazer com ela. Cristo, tendo morrido e salvado tendo morrido por aquela pessoa e salvado aquela pessoa, Ele vai apresentar essa pessoa santa, inculpável e irrepreensível. E é assim que você deve querer ver as pessoas. Não da forma como você gostaria que elas fossem, mas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. E isso nem eu nem você podemos fazer, só Cristo. Porque Cristo é que é essencial, irmãos. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo, sendo o essencial, é aquele que traz a salvação, a redenção para o mundo. Só Cristo vai transformar o mundo, irmãos. Não é um sistema político, não é o dinheiro, não é qualquer outra coisa, as ideias, como as pessoas gostam de dizer, é Cristo. E Ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Quando você vê que o mundo está de cabeça para baixo, quando você ouve essas notícias, que muitas vezes nos deixam abismados, e diz, onde é que esse mundo vai chegar? Só Cristo vai transformar. E Ele vai fazer uma transformação completa. Uma transformação, uma redenção de uma certa forma cósmica. Quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. É Cristo que pode transformar o mundo, é Cristo que pode transformar as pessoas. Não coloque a sua esperança em nenhuma outra coisa para a sua redenção, para a sua salvação, do que no Senhor Jesus Cristo. No versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nesse início, quando Paulo diz, se é que permaneceis na fé, muitas vezes o texto ele está nos mostrando mais ou menos assim. Já que vocês permanecem na fé, já que vocês estão firmados na fé, alicerçados, firmados, não vos deixando afastar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a esperança da nossa redenção, aquilo que nós não vamos perder, que é a nossa salvação, também está em Cristo. É só Cristo, irmãos, que nos dá esperança para viver. É só em Cristo que deve estar aquele sentimento que a gente tem de que um dia as coisas vão melhorar. Elas vão melhorar em Cristo. Se você achar que um dia as coisas vão melhorar por outra coisa, a sua esperança está no lugar errado. E se você para pensar, tem um autor que eu gosto muito, chamado Timothy Keller, e no livro dele, Igreja Centrada, que você tem que ler, eu não consigo enfatizar mais do que você tem que ler esse livro. É bom ler esse livro, certo? Em um dos momentos ele vai dizer que quando você vai levar o evangelho para uma cidade, você precisa estudar aquela cidade. E uma forma de estudar aquela cidade, ou seja, aquela cultura, aquelas pessoas, é perceber a narrativa da vida dessas pessoas. As histórias que essas pessoas contam, as histórias de salvação. Todas as histórias que nós contamos têm um problema e têm uma solução. Ou seja, tem uma salvação.
Um dia eu estava numa viagem com certos homens, uma viagem missionária. E a gente foi, não foi dessa igreja, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. E eu lembro que eu fui, e era uma viagem longa, assim, bem longa, algumas horas, umas 5 horas. E eu lembro que eu fui e voltei com esses homens. E todas as histórias que esses homens contavam, era a história de alguém que era muito pobre e trabalhou muito e ficou rico, colocou uma empresa e ficou milionário. E todas as histórias, e daqui a pouco eles estavam contando de outra pessoa, e eles estavam contando de outra pessoa, e eram crentes no Senhor Jesus Cristo, esses que estavam contando essas histórias. Aí tinha uma das histórias que era a mesma, só que eles repetiam várias vezes, só que de formas diferentes. Pobre, trabalhou, empresa, milionário e tal, e eu já não estava mais aguentando essa mesma história. Mas essa história, ela diz muito para a gente. Ela conta onde está a salvação dessas pessoas. A salvação desses homens que estavam contando essa história, podia ser, se perguntassem a ele, onde está a sua salvação? Eles diriam, no Senhor Jesus Cristo. Mas nessa história que eles estavam contando, a salvação estava no trabalho, no empreendedorismo, na riqueza. É isso que solucionaria o problema deles naquelas histórias. Pense nas histórias que você conta, histórias de redenção. Como fulano de tal, que foi, estudou muito e hoje cresceu na vida. Hoje ele é alguém na vida. A identidade das pessoas está firmada na academia, nos estudos. Que coisa terrível. Quer dizer então que se essa pessoa deixar de poder produzir academicamente, então ela não é mais ninguém? A salvação dela está onde? Perceba as nossas histórias de salvação. Você vai perceber onde está a nossa cosmovisão. Onde está aquilo que você entende que é a sua salvação. Mas, irmãos, sabe onde é que está a salvação? Ela está em Cristo. Está no fulano de tal, que podia ter tudo na vida, mas não tinha Cristo. E aí ele conheceu o Evangelho e foi salvo. E fulano de tal, que não tinha nada na vida, encontrou o Senhor Jesus Cristo e continuou não tendo muita coisa. Mas ele tem o que é essencial. Ele tem a Cristo. E ele tem o que ele precisa. Perceba aquilo que traz esperança para você. E você vai perceber onde está a sua salvação. A gente precisa se largar, irmãos, de tudo isso. E olhar para Cristo, que é somente Ele, a nossa redenção, a nossa salvação. O que é essencial para a sua vida é o que traz salvação para você. Somente Cristo pode trazer isso para nós. Uma outra forma de perceber o que é essencial para nós é olhar aquilo que merece destaque na nossa vida. O que é que tem destaque na sua vida? O que é que você faz questão que as pessoas notem na sua vida? Aquilo que merece destaque, aquilo que eu gosto de chamar a atenção, é uma isca para você perceber onde está a sua salvação, onde está a sua redenção, aquilo que é essencial para você. Versículo 15 diz o seguinte, de Colossenses 1. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós poderíamos falar muito desse texto, eu poderia pregar a noite inteira nesse texto, mas eu quero chamar a sua atenção para o primogênito de toda a criação. Primogênito, muitas vezes na Bíblia não quer dizer o primeiro que foi criado, mas na verdade, essa palavra quer dizer aquele que é proeminente, aquele que é o principal. E o texto diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, Ele é o principal. É Ele quem merece destaque. É Ele quem merece estar no centro da nossa vida. É Ele que a gente tem que ter alegria de mostrar para as pessoas. Do mesmo jeito que quando a gente está numa casa nova, a gente faz questão de que as pessoas cheguem e a gente mostre para essas pessoas como a gente está feliz. Nada de errado com isso. Mas mais felicidade ainda a gente devia ter em destacar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dizer, sabe o que foi que transformou minha vida? Foi Cristo. Sabe, a minha vida estava assim, ela estava um destroço.
do lado de fora as pessoas poderiam estar achando linda, mas do lado de dentro ela estava terrível. E aí você traz o destaque para Cristo. Cristo, somente Cristo merece o destaque. Somente Ele que é essencial. Tudo gira em torno de Cristo. Mas quando a gente começa a parar e pensar o que é essencial para a nossa vida, muitas vezes a gente acha que as coisas têm que girar em torno de nós mesmos. Veja no versículo 16: nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo gira em torno de Cristo. Muitas vezes, nós queremos acreditar que as coisas giram em torno de nós mesmos. Ou que pelo menos deveriam girar. Sabe quando a gente fica com raiva no trânsito, por exemplo? Em Fortaleza não é muito difícil ficar com raiva no trânsito, né? Mas muitas vezes a gente está com raiva no trânsito porque o trânsito não está girando na velocidade que eu gostaria. E a gente esquece que a rua ou a avenida que você usa para trabalhar, alguém usa para turismo. A pressa que você tem para chegar em um certo lugar não é a mesma pressa da outra pessoa. A outra pessoa pode estar muito bem olhando a vista de Fortaleza, que coisa bela, né? Mas é o trânsito. E a gente quer que o trânsito ande na nossa velocidade, que todo mundo esteja apressado, que todo mundo, porque então tudo tem que girar ao meu redor. Falei do trânsito, mas a gente também pode levar isso para os nossos relacionamentos também. Lembra que eu falei que a gente gostaria que as pessoas fossem do jeito que a gente queria? Ou seja, a gente queria que tudo girasse em torno de nós mesmos. Mas sabe de uma coisa? Colossenses diz que quem está no centro de tudo isso, e o mundo, na verdade, gira em torno de Cristo e somente de Cristo. E graças a Deus, irmãos, que o mundo não gira ao meu redor e nem ao seu redor. Porque seria, sim, terrível. Imagine se o mundo fosse do jeito que você gostaria. O problema é que de manhã a gente queria que o mundo fosse de um jeito e de noite a gente queria que ele fosse de outro. Aquilo que nos alegraria muito de manhã nem sempre é o que nos alegraria à tarde. O mundo não pode girar em torno de nós mesmos, do nosso mundinho. A gente gosta dessa palavra, né? O meu mundinho. Que as pessoas deviam ser assim, as coisas deviam ser dessa forma, deviam estar desse lugar. Então, espera. As coisas estão girando em torno de Cristo, porque Ele é quem merece o destaque. Veja no verso 17, quando diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder de Cristo, como diz Hebreus também. Hebreus capítulo 1. Isso quer dizer para a gente que as coisas dependem de Cristo. Que tudo que existe está sendo sustentado por Cristo. E às vezes é difícil pensar porque isso é muito geral, assim, né? Genérico de uma certa forma. Mas vamos particularizar aqui. As coisas aqui estão funcionando. Você está respirando. O oxigênio que você está respirando não entra em colapso, aquelas moléculas, por conta de Cristo. A sua vida só funciona, o seu corpo, o seu organismo só está numa simbiose tal que funciona por conta de Cristo. Se não fosse Ele, sua circulação parava. Pois é, a sua circulação precisa de Cristo. Essa tecnologia que nós temos, esse computador, as luzes, esse som, tudo isso depende de Cristo, irmãos. Somente de Cristo. Mas muitas vezes a gente acha que as coisas dependem de nós. E a gente diz assim: se não fosse eu, se não fosse o meu trabalho, então, aí a gente começa a dizer: isso aqui não ia andar, essa empresa não ia funcionar, essa igreja, sei lá, esse departamento, essa casa, se não fosse o meu trabalho, opa,
Paulo está dizendo para você e para mim que quem é insubstituível é Cristo. É só Ele. E nele em que estão sustentadas todas as coisas. E é por isso que Ele merece o destaque. Porque se não fosse Ele, ai de nós. Ai de nós, irmãos, se não fosse a Cristo. Então, a gente tem que parar com essa história de achar que as coisas dependem da gente. Não dependem. Não dependem. Tem um clichê, mas desculpe por usar, né? Que diz que os cemitérios estão cheios de pessoas insubstituíveis. E é verdade. Muitas daquelas pessoas se achavam de uma forma que sem elas as coisas ao seu redor não funcionariam. Sabe o que aconteceu? Continuou funcionando. É Cristo que merece o destaque, porque é só Ele que sustenta todas as coisas. E no dia que nós formos tentados a pensar que as coisas dependem de nós, a gente tem que lembrar, não. Esse trabalho que eu fiz, que de fato contribuiu para essa empresa, para esse trabalho, para essa casa, sim, foi sustentado por Cristo também. Cristo, somente Cristo. E é por isso que Ele merece o nosso destaque. Versículo 18, Ele é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo sustenta a nossa salvação. Ele foi o primogênito de entre os mortos, mas Ele também ressuscitou. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. O que Cristo fez na cruz, irmãos, garante para nós a salvação. A gente tem que falar isso para si mesmo todos os dias. Porque somente em Cristo está a garantia da nossa salvação. E às vezes a gente acha que não tem nada, né? Porque eu não consegui alcançar isso, aquilo outro. Ou a gente confia, se a gente tem alguma coisa, a gente pode achar que a gente pode confiar no que a gente tem, porque o seguro vai cobrir, porque as economias estão se resolvendo, difícil nesse tempo de crise, mas enfim, né? A gente tende a colocar a garantia do nosso conforto, da nossa paz, vou usar essa palavra, a garantia da nossa paz em lugares errados. Mas só quem garante alguma coisa para você é Cristo. É só Ele que merece o destaque da nossa vida. Nada mais, irmãos. Nada mais. Então pense na alegria em que você dá destaque para as situações, ou para as pessoas, ou para alguma coisa na sua vida. E pense o quanto de alegria você tem em apresentar Cristo para as pessoas. Se tem alguma diferença aí, para Cristo negativo, então a gente precisa transformar essa nossa cabeça, a partir do Evangelho também, para que a gente apresente Cristo com mais alegria, com mais paixão no coração, com uma resolução de que sabe, de que é Ele que merece o destaque. É Ele que merece estar no centro. É Ele quem garante qualquer coisa na minha vida. É Cristo, porque é em torno dele que as coisas giram. É Ele quem sustenta, é Ele que é o principal. O que é essencial na sua vida? Uma forma muito clara, as outras são iscas, mas essa é muito clara, de perceber o que é essencial na sua vida, é aquilo que satisfaz o seu coração. É aquilo sem o que o seu coração está insatisfeito. Isso, se você parar e pensar um pouco na sua vida aí, no seu coração, examinar, uma palavra de Deus nos manda fazer. Pense naquilo sem o que o seu coração está insatisfeito. Pois essa coisa aí é o que você considera essencial. E isso é uma isca para você achar um Deus na sua vida. Possivelmente, esse Deus não seja o Senhor Jesus Cristo. Sabe aquilo quando a gente diz assim, um dia eu chego lá. Não, tá, um dia eu chego lá.
Não, tá assim, tá, mas um dia eu chego lá. E esse lá está a nossa esperança. Nesse lá está quando as coisas vão entrar de tal forma de que eu vou ficar tranquilo, alegre, satisfeito. Essa coisinha aí que vai trazer, que você acha que vai trazer isso para você, ou essa pessoa, às vezes a gente coloca isso em uma pessoa. Quando essa pessoa estiver assim, então as coisas vão se resolver. Então vou me sentir completo, vou me sentir feliz, vou me sentir alegre, vou chegar lá. Você pode falar de qualquer forma, eu posso falar de qualquer forma, mas o fato é que somente Jesus Cristo é quem de fato nos satisfaz. Essas outras coisas, ou até pessoas, elas não vão nos satisfazer como Jesus Cristo satisfaz. Porque somente Cristo é o Senhor, somente Cristo é Deus. E é isso que faz dele ser completo. Veja no versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora minha ênfase está na imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é Deus, é a imagem de Deus. Ele é quem pode nos completar, irmãos. É Ele que pode completar a sua vida. Se você tem a Cristo, você já chegou lá. Você já tem tudo aquilo de que você precisa. E agora, na vida, é só alegria, como a gente gosta de dizer, né? Porque você tem a Cristo. Você tem aquilo pelo qual você deveria correr, mas Cristo já correu por você, já morreu por você, já ressuscitou por você. Ele deu a salvação. Ele deu Ele mesmo para você, se você tem a Cristo. Se você não tem a Cristo, então você, de fato, não chegou lá. Você precisa de Cristo desesperadamente. Para ontem. Para que tudo isso na sua vida que você pode estar achando que está de errado, sabe, tudo isso aí que você pode achar que está de errado na sua vida, não é nada diante de uma eternidade sem Deus. Tem um problema, se você não tem a Cristo, tem um problema na sua vida muito maior do que você imagina. Você é um inimigo de Deus, como o texto diz. A boa notícia do Evangelho é de que você pode ser um amigo de Deus se você tiver a Cristo. Quando a gente coloca as coisas em perspectiva, irmãos, e a gente começa a olhar para Cristo na nossa vida, tudo aquilo que eu achava que eu precisava para ser feliz, não, mas eu já tenho a Cristo. Ele é o suficiente para eu ser feliz. Ele é o suficiente para eu ser satisfeito. Eu não preciso de mais nada. E se eu acho que eu preciso de alguma coisa, desconfie, isso pode ser um Deus na sua vida. Porque somente Cristo é a imagem do Deus invisível. Somente Ele pode lhe completar. Veja no versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, em Cristo está a completude. Cristo é esse lá que a gente muitas vezes fala. A gente deveria pensar assim, no dia que eu tiver uma intimidade maior com Cristo, aí sim, acho que nesse dia eu vou ter mais felicidade, mais alegria, mas muitas vezes não é isso que a gente diz. A gente pensa assim, não, no dia que acontecer isso, no dia que eu tiver essa pessoa que eu tanto quero, no dia que eu passar nesse concurso, no dia que a empresa andar, no dia que eu tiver uma promoção, no dia que... No dia que você tiver a Cristo, você tem o que você precisa. Qualquer coisa diferente disso é um Deus na nossa vida, irmãos. E a gente precisa se despojar, como diz a palavra de Deus, desses deuses, que muitas vezes não são imagens que a gente pode tocar. Muitas vezes é uma pessoa, muitas vezes é um filho, muitas vezes é um trabalho, muitas vezes é a sua conta, muitas vezes é a esperança de quando as coisas vão se resolver. Não. Você tem a Cristo. Você tem tudo de que você precisa. Se você tem a Cristo, você tem o que é essencial. Porque Cristo lhe satisfaz. É o que a palavra de Deus diz.
E se Cristo não está satisfazendo o seu coração, não é problema dele, irmãos. O problema não está nele. O problema está em nós, de não confiarmos o suficiente, de não colocarmos a nossa vida o suficiente, de não entregarmos o nosso coração o suficiente para Cristo. Aí é por isso que a gente se sente insatisfeito. Mas aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, a completude, o final de tudo, irmãos, está em Cristo. E você só precisa dele para ter uma vida completa, para ter uma vida feliz, para chegar lá. Se você tem a Cristo, você tem o que é essencial. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não é essencial para a nossa vida, ó Senhor. Ou pelo menos nos faz perceber que essas coisas não são essenciais. Que essas coisas, Senhor, são coisas. E que se nós temos a Cristo, nós temos tudo aquilo de que precisamos. Ó Deus, nos ajuda a ver, entender, Senhor, e colocar no nosso coração que Cristo é essencial. E somente Ele. E que nada nesse mundo, nada vai trazer a completude que Cristo pode trazer para a nossa vida. Senhor, nós te pedimos, nós somos tão pecadores. É tão fácil nós olharmos para a nossa vida e acharmos a completude, ou acharmos que encontramos a completude em outras coisas. Senhor, nos faz entender que a completude, a felicidade, a alegria está em Cristo, somente em Cristo. Nós te pedimos, em nome e por amor desse, em redor de quem todas as coisas funcionam, trabalham, existem, estão aí. Em nome desse, que é a imagem do Deus invisível. Em nome desse, Senhor, em quem toda a plenitude está. Em nome de Cristo nós te pedimos. Amém, amém.